Shalom, shalom, graça e paz, que o Eterno abençoe todos vocês. Bom, sabemos que nós paramos na página 37, onde terminamos as aulas perfeitas ali do estudo que vocês tiveram agora do terceiro vídeo, da terceira videoaula do livro Lei e Graça, em relação às leis, se ela é boa, se ela é ruim, sobre as palavras de Jesus, né? Mantendo-se aquele padrão perfeito de conhecimento e de estudo para ampliar e complementar cada vez mais o conhecimento de Deus sobre a sua vida, né? Onde o tema era o ensino de Jesus sobre a lei. Vocês tiveram bastante ensino. Só que agora nós vamos participar da página 38 do capítulo 5 do livro, sobre lei de Deus versus a lei do cristianismo. É exatamente isso aí que vamos estudar nesse livro. Então, se você está preparado aí, pega a sua caneta, seu caderno na mão, pega o livro, vem para essa aula agora e se prepara, porque esse estudo vai ser maravilhoso aqui com o professor Ronaldo Vairá, no canal da Torá Viva, onde você, se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, divulgue os estudos, os nossos vídeos, que tem muitos ensinos bons lá, e você que é aluno, aproveite, venha participar. Está chegando já o próximo livro, o livro Hesed, do livro Graça, e você vai ter um conhecimento muito mais profundo, original e irrefutável da palavra de Deus, tá? Então vem com o professor Ronaldo Vairá, vamos lá para a continuidade do livro Lei e Graça sobre lei de Deus versus a lei do cristianismo. Bora lá. Bom, vocês estão vendo comigo aqui, ó, por exemplo, lei de Deus versus cristianismo. Por que lei de Deus versus cristianismo? Porque, infelizmente, dentro do cristianismo existe a abolição da Torá, a abolição da lei, dizendo que era coisa do Antigo Testamento, de Moisés, que se passou, que agora uma nova aliança com a casa de Israel foi feita através dos gentios, dos cristãos, dos crentes, né, da região do Brasil, das nações, aonde nós temos agora o Espírito de Deus que fala na nossa mente e no nosso coração e revela a lei de Deus, né, que agora tem uma nova lei, que eu não sei qual é a nova lei, deveriam mostrar pelo menos duas leis que não existem, que nunca foi falado no Antigo Testamento, que Jesus veio e trouxe como novo mandamento, nova lei, e ele falou, agora você segue aí essas leis, esse mandamento que já é novo e não existia no Antigo. Tem? Não tem, não existe. Só que, como eu disse no vídeo anterior, na aula anterior, não tem nada a ver a relação da questão da lei, da nova aliança que Deus faz com Israel, continua sendo com Israel, como diz Efésios, Paulo diz que vocês, a igreja, por exemplo, né, os gentios são a igreja, a comunidade dos seguidores de Cristo, de Yeshua, são galhos, né, enxertados na oliveira de Israel. Vocês foram enxertados na oliveira, e não Israel enxertados em vocês, ou a Israel foi uma oliveira extinguida, onde Deus fez uma nova oliveira, que é a igreja. Isso não está escrito. Paulo diz que a igreja foi enxertada na oliveira, então a oliveira ainda existe. Quem é essa oliveira? Israel. E aqui o interessante, que eu provei na aula no vídeo anterior, continuando agora, que as leis de Deus existem, são vivas e eficazes para te dar uma longa vida. E Deus quer que você tenha uma longa vida, porque Ele quer usar a sua vida para trazer o reino de Deus sobre a vida de outras pessoas, como assim chegou em você. Então o ideal é que você tenha isso. Se você dizer, não, mas o viver é Cristo, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o importante é morrer porque eu quero saber da minha salvação. Então você é uma pessoa presunçosa, egoísta, ególatra. Você não quer saber de viver muito tempo, ter uma longevidade, para poder ser útil a Deus e Deus usar a sua vida para trazer os ensinos das suas leis, dos seus mandamentos sobre as pessoas. E quando você faz isso, então você se torna aquilo que está em Mateus 5, que Jesus disse, o menor no reino dos céus, porque não ensina a lei, não vive a lei, ensina os outros a não cumprir. Então você será chamado de menor no reino dos céus. É o que está escrito, é o que você será e é o que você é perante a palavra do próprio Jesus e perante os olhos do próprio Deus, tá bom? Então vamos aqui, ó, continuando, capítulo 5, do ponto de vista histórico, relativamente tardio do cristianismo, tá? A ideia de que a lei de Deus foi abolida por Yeshua e Paulo não nasce com Jesus, tá? Nem com os apóstolos judeus, mas com uma leitura gentílica posterior, fortemente influenciada por categorias greco-romanas, tá bom? Vamos lá, ó, por exemplo, camadas claras, bíblicas, históricas e teológicas. Número 1. Primeiro ponto fundamental. A lei não é de Moisés. É de Deus. Esse é o primeiro ponto fundamental.
A própria Escritura insiste nisso. Levíticos capítulo 26, versículo 46. Essas são as leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel. Então veja que além de Levíticos capítulo 26, versículo 46, que diz que essas são as leis que o Senhor estabeleceu entre si e o filho de Israel, a própria Escritura insiste que em Neemias capítulo 9, versículo 13 e 14, Deus desceu no Sinai e deu estatutos. Quem deu foi Deus. Salmos 19 e Salmo 119. A Torá, as instruções da lei de Deus, é chamada de perfeita, eterna e justa. Isaías 2:3, de Sião sairá a Torá e a lei. Tá? Isso aqui é na página 38. Continuando. Moisés é mediador, não autor. Tá? Moisés é mediador, não autor. O termo correto é Torá de Deus, não lei de Moisés. Começa por aí. Quando o cristianismo chama a Torá de lei mosaica, já está despersonalizando Deus e preparando o terreno para descartá-la. Descartar a lei que é de Deus, dizendo que é de Moisés, para dizer, não, está lá no Antigo Testamento. Passou nova lei, novo mandamento. Que novo mandamento? A palavra novo no hebraico ali é de renovar, como está em Jeremias 31:31. Farei uma nova, aquela nova é renovo, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não a mesma aliança que eu fiz com eles, com seus pais, quando eu os tirei da terra do Egito. Porque quando Deus tirou, levou até o pé do Monte Sinai, deu as tábuas do mandamento a eles. Mas eles, como eu disse no outro vídeo anterior, vocês podem assistir lá, os mandamentos e as leis que Deus deu a Moisés, que foi escrito nas tábuas, só Moisés, só Arão e só a tribo de Levi, como os reis, como está lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 21, só os líderes tinham acesso às leis, os mais simples do povo, o povo que não tinha um pergaminho, o povo que não tinha uma pedra, que não tinha como escrever, eles só podiam ler quando os líderes davam a permissão, ou ouvi-las, como está em Êxodo capítulo 18, ou Mateus 23, que Jesus fala disso, que Moisés se assentava numa cadeira para julgar, ensinar o povo a lei de Deus, que eles iam até lá e faziam aquela fila para aprender com Moisés, tá bom? Senão eles não tinham acesso. Aí Deus fala, vou quebrar essa aliança dessa forma. A aliança agora vai ser imprimida na testa e no coração deles. Colocarei minhas leis na sua mente e os meus mandamentos nos seus corações. Então eles teriam acesso agora. Um acesso que não se perderia. Não teria desculpa para dizer que não conheceria a Torá. E a Torá não acabou. O próprio Jesus disse isso, tá? Então, aqui, quando o cristianismo chama a Torá de lei mosaica, eles já estão falando isso para despersonalizar, tá? Despersonalizando Deus e preparando o terreno para descartá-lo, tá? Parte 2, Jesus. Negação explícita da abolição. Yeshua é direto, tá bom? Ele faz uma negação explícita, não é implícita não, explícita da abolição. Como alguns aboliram, Jesus ele nega isso, tá? Que ele não aboliu coisa nenhuma. E de forma explícita, não é por sombras, ou figuras, ou símbolo, ou implicitamente, como usam com esses argumentos fajuto e indesculpáveis, né? Injustificado, para falar que a lei não existe, que os mandamentos não tem que ser seguidos. Yeshua, Jesus é direto e incontornável. Ele diz o seguinte: não pensem que eu vim abolir a Torá aos profetas. Não vim abolir. Vim cumprir. O que cumprir aqui é plerosai, é obedecer e tornar pleno. É cobrir vocês e mostrar que todos têm que obedecer. Tornar plerosai. Tornar pleno. É esse o significado original. Prova disso está não só nas frases, no contexto do texto inteiro de Mateus 5. Tá bom? E ele reforça, Mateus 5,18. Vamos continuar lendo. Enquanto o céu e a terra existirem, nada passa da Torá. O céu e a terra ainda existem como elas são? O Messias já veio? A plenitude do reino já chegou? Não, né? Então, obedeçam. Mateus 23, do 2. Jesus reconhece a autoridade da Torá ensinada na cadeira de Moisés. O próprio Jesus ensina, tá? Lucas 16, 17. É mais fácil o céu e a terra passar do que cair um traço da Torá. É o próprio Jesus falando, né? Se Yeshua aboliu a lei, então ele mentiu? Algo teologicamente inaceitável até para o cristianismo tradicional, não é verdade? Capítulo 6, análise gramatical, sintática e lexical. Análise rigorosa, então por isso que nós vamos fazer aqui uma análise gramatical, sintática e lexical. Uma análise rigorosa de Mateus 5,17, especialmente do verbo plerosai. Do texto do Evangelho de Mateus 5,17 está assim, ó, como está escrito aí no grego, tá? Menomiset, roti, elton, catalisai, ton nomon etos profetas. Ou que elton, catalisai, ela plerosai. Ou seja, traduzindo, não penses que eu vim abolir a lei e os profetas. Não, não vim abolir, mas cumprir, plerosai. Ou seja, uma ação da análise gramatical aqui, ó. Dentro da análise gramatical, menomiontes está no aoristo ativo subjuntivo, da segunda pessoa do plural. Ou seja, não venhas a pensar. É uma proibição enfática de Jesus. Não pensem, eu estou proibindo de vocês só de pensar. Jesus está enfatizando, tá? É um aorista. Aorista é um tempo indeterminado, ativo, que é contínuo, subjuntivo da segunda pessoa do plural.
Ou seja, o próprio escritor vai colocar que as palavras de Jesus não venhas a pensar. Então não pense em qualquer momento do tempo. Por isso que está no tempo auristo, ativo. Não fique pensando em qualquer momento. É proibição enfática. Não penses. Então Yeshua, ele antecipa já uma acusação que seria futura. Como no caso dos teólogos de hoje, os pastores, que diz que Jesus aboliu e que deu uma nova aliança. Não existe. Nem Jesus poderia fazer isso. Jesus já antecipou na época dele uma acusação que futuramente já viria, como já prova que veio, né? Então aqui é uma análise gramatical. Elton, auristo ativo indicativo, indicando no tempo, tá? Ele diz, eu vim, uma declaração de missão, tá? A explicação, por exemplo, aqui do auristo, vai deixar no livro aí no apêndice, tá bom? Por isso que tem esse número 2 aí, sobre o auristo ativo indicativo. Catalissai, infinitivo auristo ativo de catalon, ou seja, o campo semântico da palavra catalissai aí é destruir, demolir, desmantelar, invalidar. Então ele diz, não pense vocês, em qualquer tempo da época, enquanto o mundo existir, não pense vocês que eu vim destruir, demolir, desmantelar ou invalidar. Não vim invalidar, tá? Usado, seja, para destruir o templo. Essa palavra catalissai também está lá em Mateus 26:61. É usado para destruir o templo, desfazer estrutura, que significa desmantelamento real, tá? Continuando aqui, ó. Plerosai, infinitivo auristo ativo de plerou. O campo semântico aqui é encher. O significado da palavra originalmente do grego é encher, completar, tornar pleno, levar à expressão máxima, realizar plenamente. Ou seja, não significa abolir, substituir e cancelar. Se cumprir aqui, a palavra cumprir, significasse terminar, abolir, substituir ou cancelar, o contraste com catalissai perderia o sentido. Isso é analfabetismo, gente. Isso é ser analfabeto. Usar uma forma dessa, que a palavra cumprir, que Jesus diz, não penses que eu vim abolir. Ele já está dizendo, não penses que eu vim abolir, mas eu vim cumprir. Se a palavra cumprir é abolir também, a palavra cumprir é terminar ali, que ele cumpriu e terminou, que você não precisa. Então a palavra cumprir é término, isso é analfabetismo. Não bate com a palavra plerosai. Catalissai não vai bater com plerosai. Isso é gramática. Se você já vai levar agora no sentido da linguagem do personagem que é Jesus, na época do que ele está falando, no contexto inteiro, já é claramente dizendo que a lei não terminou, mas que ele obedeceu e plenificou. Ele lançou plenamente no povo, para que o povo também obedeça como ele obedeceu de forma essencial e absoluta. Isso é o contexto mais original. O contexto do sentido da língua, com o texto do que está escrito, com uma análise gramatical, não tem para onde correr e falar que isso foi abolido. Estrutura sintática. A frase tem paralelismo antitético. Ou seja, não vim catalissai, mas plerosai. Uma estrutura. Por exemplo, o verbo principal aqui, Elton, vim, dois infinitivos explicativos. Catalissai e plerosai. São infinitivos de propósito. O que é infinitivo de propósito? Que aquilo se mantém contínuo sem quebra. Tá? O propósito, que era tornar pleno, e o não vim catalissai, que é abolir. Então é um infinitivo, é um contínuo, direto. Jesus falou que jamais veio para abolir e que veio sempre para cumprir. Plerosai, tornar pleno a eles, a quem? As nações de Israel e ao povo que obedece à lei. Isso que é o infinitivo, tá? São infinitivos de propósito. Então, missão de Jesus não é destruir, é tornar pleno, ok? Análise lexical profunda de plerou. Uso em Mateus. Mateus usa plero frequentemente, como por exemplo Mateus 1:22, para que se cumprisse. Mateus 2:15, para que se cumprisse. Mateus 3:15, cumprir toda a justiça. Plerou, para que se torne pleno, para que se torne pleno. Cumprir toda a justiça, tornar plena a justiça. É isso que ele está falando, plerou é pleno. Em Mateus, cumprir é igual a realizar plenamente. O propósito profético nunca significa abolir. Tá bom? Uso no grego clássico. Plerou, encher algo até transbordar. Exemplo, encher um vaso, completar um período, realizar uma promessa. Nunca significa tornar obsoleto. Ok? O problema teológico moderno. Alguns interpretam ele cumpriu, então acabou. Mas isso gera absurdo lógico. Isso aqui é analfabetismo. Se cumprir é terminar, então cumprir justiça é abolir justiça? Lá em Mateus 2? Mateus 3, na verdade? Para que se cumpra a justiça. Então, para que venha abolir a justiça? Jesus veio nascer para abolir a justiça? A palavra, então, cumprir e abolir? Isso é ignorância, né? Então, se cumprir significa terminar, então cumprir justiça é abolir justiça. Cumprir amor é abolir amor? Cumprir promessa é cancelar promessa? Oh, meu Deus. Né? Cumprir é levar à realização, não extinguir. É tornar pleno. Tá bom? Contexto imediato de Mateus 5, do 18 ao 19. Yeshua continua. Até que passe o céu e a terra, nenhum iota ou tio passará da lei. Se o versículo 17 ensinasse a abolição,
O 18, então, o contradiz imediatamente. Então tem uma contradição do versículo 17 e 18 na categoria da teologia cristã. Tá? O sermão, por exemplo, do monte, como prova. Depois de dizer plerosai, ele amplia o adultério. Amplia o homicídio. Jesus amplia. Ele deixa mais pesado ainda. Porque se o adultério agora só era adultério se cometesse, Jesus falou, não, agora o adultério é só de pensar. Ah, Jesus aí terminou, né? Ele encerrou os mandamentos e as leis, né? Pelo contrário, ampliou. Ele manteve agora e colocou mais forte ainda. O que é realmente seguir a lei na sua essência. É ampliar. Então, depois de dizer, eu vim cumprir, plerosai, estou na pleno, ele amplia o adultério, ele amplia o homicídio, ele amplia a lei. Ele amplia a lei do adultério, ele amplia a lei do homicídio, aprofunda o juramento e radicaliza o amor ao inimigo. Ou seja, isso é intensificação, interiorização e plenitude ética. Não é revogação. Ok? Conexão com Paulo. Paulo usa o mesmo verbo. Romanos 13, 8. O amor cumpre. Romanos 13, 8. Leia aí. O amor cumpre a lei. Então, se a palavra cumprir aqui é terminar, encerrar nele, então seria o amor aboliu, encerra a lei. Então, o amor encerra a lei. Se eu tenho amor, não existe lei. Encerra a lei? Não. Aqui, Romanos 13, Paulo está falando que aquele que obedece à lei, esse ama. E quem ama, então, se tem amor, ele então está cumprindo a lei. Plerosai, ele torna plena a lei de Deus. Tá bom? Gálatas 5,14. Toda a lei se cumpre. Então, se a palavra cumprir aqui é terminar, é abolir, então toda a lei se encerra, toda a lei termina. Termina no quê? Leia aí, Gálatas 5,14. Tá? Cumprir aqui é expressar plenamente. Tá bom? Conclusão, então, exegética. Gramaticalmente, plerosai não é abolir e plerosai também não é terminar validade. Tá? Sinteticamente, ou sintaticamente, na verdade, é o oposto direto de catalisai. Lexicalmente significa levar à plenitude. Teologicamente, Jesus ensina a Torá em seu nível mais profundo. Ele não substitui, mas ele revela a plenitude, plenamente a lei de Deus. Ok? Eu vou deixar agora o capítulo 7 para a próxima aula, e aí a gente continua esse estudo maravilhoso do livro Lei e Graça, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui com vocês. Vamos lá? Bom, então, se vocês gostou da aula do professor Ronaldo Vairá, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, entre nas nossas páginas das redes sociais do Instagram, professor, ali está, na verdade, Ronaldo Vairá, V-A-Y-E-R-A, somente Ronaldo Vairá, ou no TikTok também, Ronaldo Vairá, e no Facebook, Yeshua Vairá, V-A-Y-E-R-A, tá bom? Entre lá no nosso Instagram, se inscreva lá no nosso canal também, e não deixe de receber e absorver cada ensino original das Escrituras Sagradas, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos vocês, que Deus possa complementar cada vez mais com conhecimento e sabedoria. Eu espero vocês na próxima aula, na próxima live, se assim o Eterno permitir, tá bom? Shalom, shalom, fiquem com Deus.